Ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda soltar Anderson Torres, que deverá usar tornozeleira eletrônica. Presidente Lula recebe texto da medida provisória para regulamentar as casas de apostas no Brasil. Presidente da Câmara dos Deputados pede investigação dos aplicativos que são contra o PL das fake news. Benefícios sociais ajudaram a reduzir a desigualdade de renda no Brasil. OMS decreta fim da emergência global da varíola dos macacos. Mudam regras e fica mais fácil atravessar a fronteira para entrar nos Estados Unidos. Treinar apenas nos fins de semana pode ser tão eficiente quanto malhar todos os dias. E vai começar a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Fazenda entregou ao presidente Lula o texto de uma medida provisória para regulamentar as apostas esportivas no Brasil. A expectativa é de uma arrecadação de 15 bilhões de reais por ano. O anúncio acontece no meio de uma investigação sobre manipulação de jogos no país. Ser jogador de futebol é o sonho de muitas crianças e adolescentes no mundo inteiro. Não só para ser igual ao ídolo, mas uma janela aberta para diversas oportunidades para que essa pessoa possa dar uma melhor condição de vida para ele e toda a sua família. E mesmo se concretizar esse sonho, não significa que automaticamente estará cercado de coisas boas e positivas. Os exemplos que explodiram nesses últimos dias demonstraram que certas oportunidades podem acabar com a sua carreira. Muitas vezes sem imaginar nas consequências que poderia trazer e até mesmo sem um motivo para fazer algo do tipo. A manipulação de resultados de jogos presentes na Lei do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e também no Estatuto do Torcedor prevê a reclusão ou até mesmo o banimento do esporte. Os casos investigados envolvem pagamentos em dinheiro para os jogadores burlarem as situações de jogo. Entre elas, receberem punições com cartões amarelo ou vermelho e a marcação de pênaltis. Fatos que fizeram surgir a Operação Penalidade Máxima, que já chegou à sua segunda etapa. Segundo o Ministério Público de Goiás, o grupo criminoso aliciava jogadores com ofertas que variavam entre 50 mil e 100 mil reais para que cometessem esses lances citados anteriormente. Com a realização dos feitos, os fraudadores obtinham lucros altos em diversos sites de apostas. Prints de conversas apreendidas pelos investigadores mostraram o jogador Fernando Neto, acusado de integrar o esquema de manipulação, contando ter feito de tudo para receber cartão vermelho e ser expulso da partida. A conversa, segundo apurado pelo Ministério Público, foi encontrada no celular de Bruno Lopes, que é tido pelo MP como líder da quadrilha no esquema de manipulação de resultados. Dessa forma, a Justiça tornou réus 16 pessoas, entre jogadores e apostadores, supostamente envolvidos na manipulação de resultados de partidas de futebol. Até o momento, desses 16, 7 são jogadores de futebol. De acordo com a Justiça, os jogadores são Eduardo Bauerman dos Santos, Gabriel Tota do Ipiranga do Rio Grande do Sul, Vitor Ramos da Chapecoense, Igor Cariús do Sport Recife, Paulo Miranda do Náutico, que na época estava no Juventude do Rio Grande do Sul, Fernando Neto do São Bernardo, que estava no Operário do Paraná, e Matheus Gomes do Sergipe.
Além das ações do Ministério Público e a pedido da Confederação Brasileira de Futebol, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que a Polícia Federal também irá participar das investigações. O MP ainda entende que os clubes e as casas de apostas são as vítimas da situação. Além disso, pelo menos 20 partidas estão sendo analisadas e poderão ser acrescentadas às investigações. E por falar na CBF, o órgão que gere o futebol nacional informou ainda que não há qualquer possibilidade de a competição, tanto Série A quanto Série B, ser suspensa. A confederação disse também que vem trabalhando em conjunto com a FIFA e outras esferas internacionais para um modelo padrão de investigação. O futebol, que é uma paixão nacional há mais de 80 anos, está passando por uma situação crítica que pode abalar não só a confiança de seu torcedor, como também a credibilidade e legitimidade da modalidade esportiva mais expressiva do Brasil. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. Ele é denunciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de fazer parte de organização criminosa. Na investigação que começou na Operação Lava Jato, Collor foi acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina da Petrobras. Além de mais de 22 anos de cadeia para o ex-senador, a solicitação da Procuradoria-Geral da República é para que ele pague multa de quase 60 milhões de reais. Desde que as investigações começaram, a defesa do ex-senador alega que não existem provas de um possível pagamento de propina. E o Supremo determinou o bloqueio de 40 milhões de reais em bens de suspeitos de financiar os atos de 8 de janeiro em Brasília. A medida foi tomada no mesmo dia em que agentes da Polícia Federal apreenderam armas e dinheiro em nova fase da Operação Lesa Pátria. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso e endereços ligados aos suspeitos de financiarem os atos violentos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas aqui em Brasília. Durante a operação, a polícia localizou um arsenal de armas de grosso calibre e munições na casa de um dos investigados. Também foi localizada uma grande quantia em dinheiro vivo. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de 40 milhões de reais. O dinheiro deverá ser utilizado para ressarcir os danos provocados ao patrimônio público. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa e destruição de bem especialmente protegido. Essa foi a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada logo após os atos violentos de 8 de janeiro. A investigação é contínua e novas prisões podem ocorrer a qualquer momento em todo o país. Um ano depois da operação que dispersou a Cracolândia na Praça Princesa Isabel, o centro da capital paulista passa por momentos mais intensos de tensões. O medo é o maior sentimento de quem anda pela região. As pessoas que dormem nas calçadas e militantes reclamam do aumento da violência policial e desmonte de políticas públicas. Moradores e comerciantes dizem sofrer com o aumento da insegurança na região central da cidade. Logo após a ação policial, à época como parte da chamada Operação Caronte, comandada pela Polícia Civil, a concentração de pessoas se espalhou por diversos pontos dos bairros da República, Santa Ifigênia, Santa Cecília e Campos Elíseos. Um levantamento realizado em julho de 2022 apontou 16 locais de concentração de pessoas. Atualmente, existem 2 maiores concentrações, em cada lado da Avenida Rio Branco, uma mais próxima a Santa Ifigênia e a outra na região da República, além de alguns grupos menores. A Guarda Civil Metropolitana força a movimentação constante das pessoas para que a concentração não permaneça por muito tempo em um único lugar. Também são feitas ações periódicas de limpeza das ruas. Nesse momento, os guardas municipais também promovem a abordagem e revista das pessoas que estão no local.
são formadas longas filas para que sejam submetidas à busca pessoal. Alguns objetos considerados proibidos pela Prefeitura são confiscados. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a integração das polícias civil e militar tem agido para sufocar o tráfico de entorpecentes e coibir os crimes patrimoniais. De acordo com a pasta, de janeiro a 7 de maio, foram presas 142 pessoas e apreendidos 345 quilos de drogas. Um relatório da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, publicado em agosto do ano passado, alertou sobre a falta de ações eficientes do país para impedir o tráfico de pessoas em território nacional. O texto abordou a contratação de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão, o turismo sexual, o tráfico de crianças e a exploração de mulheres. Entre as carências, o relatório dos Estados Unidos aponta a frouxidão das medidas de combate e de punição, alegando a falta de conhecimento das autoridades e a inadequação dos sistemas de proteção às vítimas. O documento americano também listou 16 sugestões para melhorar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. As recomendações incluem investigações contundentes, penas mais severas, capacitação de autoridades e aumento de coordenação entre os níveis federal, estadual e municipal. O texto reconhece que os esforços policiais do governo brasileiro para coibir os crimes foram ampliados. Mas o tema ainda é tratado no Código Penal brasileiro de forma incompatível com a lei internacional. Segundo a Embaixada Americana, no Brasil, o julgamento de casos pode demorar até 10 anos. E os responsáveis, às vezes, cumprem penas em prisão domiciliar ou em regime semiaberto. A falta de comunicação entre as autoridades foi outro ponto abordado pelos relatórios dos Estados Unidos. O tema ganhou destaque na última semana com a história de um menino de 2 anos que desapareceu em Santa Catarina e foi encontrado em São Paulo dias depois. O casal que estava com a criança alegou que o havia adotado. O caso é investigado como tráfico humano. E a seguir, presidente da Câmara pede investigação dos aplicativos que são contra o PL das fake news. E veja também, os benefícios sociais ajudaram a reduzir a desigualdade de renda no Brasil. As plataformas digitais que divulgaram mensagens contra o projeto de lei das fake news serão investigadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai protocolar uma notícia-crime contra as empresas Google e Telegram junto à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que investigue o Google e o Telegram pelo disparo de mensagens em massa contra o PL 2630, que institui a Lei Brasileira de Responsabilidade e Transparência na Internet e cria mecanismos para combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. O projeto ficou conhecido como PL das Fake News. As duas plataformas, Google e Telegram, emitiram textos que afirmam que o projeto ataca a democracia e vai piorar a internet. Nos dois casos, as plataformas também pediram aos usuários que pressionassem os deputados para impedir a aprovação do texto. A Justiça e os órgãos de defesa do consumidor tomaram providências porque entenderam que as empresas cometeram abuso de poder econômico e fizeram propaganda cifrada, ou seja, publicidade enganosa movida pelo interesse da própria empresa. Agora, a PGR também pediu essa investigação ao Supremo para atender uma notícia-crime protocolada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o pedido protocolado nesta quinta-feira corre sob sigilo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a soltura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele estava preso desde 14 de janeiro, investigado por uma suposta omissão nos ataques em Brasília no dia 8 do mesmo mês.
Na decisão, Moraes afirmou que não vê mais motivos para Torres seguir preso preventivamente e que as investigações podem continuar com ele em liberdade. Mas, para permitir a soltura, o ministro do STF determinou algumas medidas cautelares. Torres está proibido de usar as redes sociais, não pode deixar o Distrito Federal e deve usar uma tornozeleira eletrônica. Diminuiu a intenção dos brasileiros em comprar imóveis. Com o preço alto, apenas 40% disseram que pretendiam conseguir um financiamento. O índice mais baixo desde o começo do ano passado. Segundo o índice FIPE-ZAP+, da Universidade de São Paulo, a maioria aceitava uma casa ou apartamento novo ou usado. Mas de cada 10 potenciais compradores, 90% desistiram quando viram o valor da fatura que teriam que ajustar ao orçamento. O fluxo total de veículos pelas estradas que tem pedágio no país recuou 1,1% em abril na comparação com março. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias com suas associadas. Por categorias e submetidos ao processo de remoção da sazonalidade pelo Departamento Econômico das Tendências, o fluxo de veículos leves caiu 0,1% em abril ante março. Já o movimento dos pesados, na mesma base de comparação e com ajuste sazonal, contraiu 2,5%. Comparado a abril do ano passado, o fluxo total de veículos aumentou 3,8%, determinado pela alta de 5,6% de leves, mais do que compensando a contração de 1,9% observada nos pesados. No período dos últimos 12 meses encerrados em abril, o índice total acumula avanço de 4,9%, fruto do aumento de 6,1% no fluxo de veículos leves e de 1,4% de pesados. Segundo a avaliação de economistas, o resultado de pesados representa uma devolução do expressivo aumento do mês anterior, 3,6% na margem, o que está associado com fatores de calendário. Do ponto de vista macroeconômico, a oscilação dos últimos resultados representa uma tendência de menor dinamismo, desempenho associado ao baixo dinamismo da produção industrial, que capta a diminuição da demanda interna por bens de consumo e encarecimento de insumos produtivos. E, em contrapartida, a demanda de fretes para escoamento agropecuária representou um suporte para o fluxo de veículos pesados. O Ministério do Trabalho e Emprego informou hoje que mais de 4 milhões de trabalhadores dos setores público e privado vão receber o abono salarial do PIS/PASEP a partir da próxima segunda-feira. A quantia a ser paga vai depender dos meses trabalhados em 2021, mas levará em conta o novo salário mínimo de R$ 1.320. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. A desigualdade salarial diminuiu no Brasil. O levantamento da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, foi divulgado hoje pelo IBGE. O que contribuiu para a melhora dos indicadores foram os rendimentos ligados a programas sociais, que aumentaram 45%. Foram 24 bilhões de reais a mais. O destaque foi o Auxílio Brasil, embora neste item sejam incluídos outros benefícios, como bolsas de estudo. Isso ajudou a reduzir a diferença, mesmo que ainda seja grande. Enquanto 1% da população ganhou mais de R$ 17 mil por mês, 50% ficaram com pouco mais de R$ 530 mensais, 32,5 vezes menos do que os altos rendimentos. É o índice mais baixo da série histórica, que começou em 2012. Existem outras faixas de renda que não foram incluídas nesta pesquisa. E a situação mudou, mesmo com a queda no rendimento médio geral no mercado de trabalho. É que, segundo o IBGE, cada vez mais as pessoas estão aceitando salários mais baixos para conseguir um registro na carteira. No mercado financeiro, os investidores seguiram atentos ao cenário político, com debates sobre o arcabouço fiscal e a política monetária. A inflação chinesa, que desacelerou em abril, também estava no radar.
Motivos que fizeram o dólar fechar em queda nesta quinta-feira, de 0,28%, cotado a R$ 4,93 na venda. Já a Bolsa fechou em alta de 0,75%, aos 108.256 pontos. A previsão para a safra agrícola do Brasil foi revisada mais uma vez. Para o IBGE, o país deverá colher este ano 302 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, 15% a mais do que na safra passada. A soja e o trigo estarão na liderança do novo recorde, que é um dos motivos para os economistas estarem aumentando a expectativa para o crescimento do PIB. Impulsionado pelo alcance da internet e das redes sociais, o segmento de moda passou a dar uma atenção muito maior aos modelos plus sizes. Segundo os dados mais recentes da Associação Brasil Plus Size, o segmento movimentou 9 bilhões e 600 milhões de reais em 2021 e tem expectativa de alcançar os 15 bilhões em faturamento até 2027. Essa alta não é de hoje, mas ganhou força durante a pandemia e tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Como consequência, mudanças na percepção e comportamento dos consumidores são esperados. Isso porque, com o público mais empoderado, eles demandam uma maior diversidade de produtos e peças que atendam a diferentes estilos. Mesmo com a desaceleração do segmento por conta da pandemia, no entanto, o mercado plus size ainda coleciona bons números, tendo crescido 75,4% nos últimos 10 anos. Segundo especialistas, o que explica esse avanço é o aumento de peso da população e, consequentemente, as novas demandas que esse público passa a ter no mercado. Parte desse movimento já pode ser visto nas grandes varejistas e algumas dessas companhias já têm uma marca própria ou mesmo uma rede de lojas dedicada a comercializar produtos plus size. Mas mesmo com o avanço do segmento dentro dos grandes varejos de moda, especialistas contam que o volume de pessoas que continuam sem encontrar roupas com o tamanho apropriado ainda é grande e, por isso, o consumo é alto dos pequenos empreendedores que criam roupas destinadas a esse público. Além disso, outro ponto que também deve começar a evoluir são os preços do setor. Segundo foi informado, é comum encontrar peças plus size que são 2 ou até 3 vezes mais caras do que aquelas de tamanhos convencionais. Os especialistas afirmam que essa tendência pode mudar com o passar dos anos, já que será cada vez mais presente o questionamento do público por peças que os façam se sentir bens e bonitos. A pandemia agitou o comércio eletrônico digital nos últimos 3 anos. O brasileiro gastou 450 bilhões de reais através dos sites e aplicativos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor das notas fiscais eletrônicas foi mais que o dobro do registrado nos 3 meses imediatamente anteriores, quando ainda não havia pandemia de Covid. As pessoas ficaram em casa e apertaram a tecla compra sem parar. O aparelho celular foi o campeão de movimentação financeira, seguido por televisores, notebooks, tablets, geladeiras, livros e máquinas de lavar. A região sudeste foi a que teve a maior concentração de vendas online, com mais de 74%. E para quem ainda não comprou um presente para o Dia das Mães, no próximo domingo, hoje foi dia de ação do Procon para orientar os consumidores. Quem nunca teve problema com algum produto que comprou? O celular ele veio com defeito, aí eu não consegui troca, não consegui devolver e ficou assim. Para evitar situações do tipo, o Procon foi até o comércio para orientar o consumidor. Para que as relações de comércio sejam as mais sustentáveis, dentro da ética, do controle social, da qualidade, que os produtos sejam atendidos na medida que o consumidor deseja e que o fornecedor também tenha seus direitos também respeitados. Tem muita gente que não está ciente, né, do que é certo e do que é errado, né? Do que pode ou não trocar, ser devolvido, né? Então eu acho que é um alerta bem bacana para a população. Esse trabalho de orientação foi feito nos 4 shoppings da capital nesta quarta-feira e está sendo realizado
justamente por causa do Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio. Uma pesquisa revela que quase 80% das pessoas vão comprar presente para o Dia das Mães. Crescimento de vendas significa também aumento de reclamações. É aquele produto que não deu certo, que veio com defeito e por aí vai. Qualquer compra, e sobretudo numa data tão significativa quanto o Dia das Mães, é muito importante pensar na questão do que vai entregar, mas também no que você está adquirindo dentro das suas próprias capacidades, para poder estar muito tranquilo depois do Dia das Mães também. E se por acaso você tiver algum probleminha com o produto que comprou, a dica é não ir direto ao Procon. Tente primeiro o caminho do bom senso. Está procurando o fornecedor, a empresa, a loja de onde ele adquiriu o produto para buscar uma solução negocial. E em caso de insucesso, há os caminhos, os meios para tanto procurar o Procon, registrar uma reclamação online pelo site do Procon e outras possibilidades ali, como o próprio aplicativo, que é o consumidor.br. E veja a seguir, OMS decreta fim da emergência global da varíola dos macacos. E ainda, mudam regras e fica mais fácil atravessar a fronteira para entrar nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje o fim da emergência internacional por Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos. O mais alto nível de alerta da OMS para Mpox havia sido declarado no final de julho do ano passado, quando um surto atingia mais de 70 países do mundo. Só que agora, um grupo de especialistas do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário constatou que a resposta internacional para conter o surto foi positiva e teve progresso. Nos últimos 3 meses, houve quase 90% menos casos relatados em comparação com os 3 meses anteriores. Além disso, não foram detectadas mudanças na gravidade da doença e nem nos sintomas, que começam com febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, pequenos nódulos, calafrios e exaustão, e evoluem para erupções que começam geralmente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Até agora, foram registrados mais de 87 mil casos e 140 mortes em 111 países. O Brasil registrou quase 11 mil casos da doença e 16 mortes. Depois de fazer o anúncio, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, fez questão de ressaltar que isso não significa que o vírus que causa a doença pode ser ignorado. É preciso manter alerta da mesma maneira que acontece com a Covid. E quem for embarcar em navios de cruzeiros no Brasil não vai mais precisar apresentar o comprovante de vacinação ou testes negativos de Covid. A medida tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi divulgada hoje, 6 dias depois que a Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid não é mais uma emergência de saúde pública. Mesmo assim, a Anvisa garantiu que a companhia marítima pode exigir testes ou vacinas quando for necessário. Um ensaio clínico em humanos de uma vacina contra o câncer de pâncreas traz esperança a quem é acometido pela doença. Os resultados tiveram sucesso limitado e foram promissores. A revista Nature, uma das mais conceituadas na área científica, publicou os resultados de testes em humanos que receberam um tratamento proposto por a empresa alemã BioNTech, conhecida por desenvolver vacinas contra a Covid. Os cientistas buscaram aumentar a resposta imune do paciente para evitar que o câncer volte, cresça ou se espalhe. Produzida com base na tecnologia de RNA mensageiro, a vacina aumenta as defesas naturais do corpo contra as células cancerígenas através de proteínas produzidas no corpo ou em laboratório que treinam o sistema imunológico do paciente a identificar e destruir células causadoras da doença. 16 pessoas participaram do experimento. Os ensaios clínicos de fase 1
mostraram que metade delas, que tem histórico de cirurgia para remover tumor, desenvolveram células T após receberem o tratamento. Essa célula pode potencialmente reconhecer as cancerígenas e impedi-las de reaparecer. Entre os 8 participantes do estudo com resposta imune detectável, não houve evidência de recorrência do câncer 18 meses após a cirurgia, enquanto o tempo médio de recorrência foi de 13,4 meses entre os pacientes que não responderam ao tratamento. E mesmo com resultados promissores, ainda há um longo caminho a ser seguido na busca por novos tratamentos contra o câncer. O próximo passo é desenvolver os testes clínicos de fase 2 e 3, antes que o imunizante seja submetido às agências reguladoras e depois ao mercado. O câncer de pâncreas é um dos mais letais, porque normalmente o tumor cresce sem ser detectado. E quando o paciente é diagnosticado, a doença pode estar em estágio avançado, diminuindo a eficácia de tratamentos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez hoje mais um convite para que o presidente Lula visite o seu país. Através de uma rede social, Zelensky afirmou que o único plano de paz a ser usado em uma negociação com a Rússia é uma fórmula elaborada pelo seu governo. Logo em seguida, deu as boas-vindas a Lula e disse que o espera para dar continuidade ao diálogo. A declaração aconteceu depois de uma visita de Celso Amorim, assessor do presidente, para debater o conflito. Um grande incêndio no centro de Milão, na Itália, entre as ruas Pier Lombardo e Vasari, provocou a explosão de um utilitário que estava estacionado na rua. Ao menos 4 carros que estavam parados próximo ao local foram incendiados. De acordo com a principal agência de notícias italiana, a ANSA, até o momento 4 pessoas ficaram feridas. As primeiras informações dos bombeiros e dos policiais apontam que um furgão pode ter sofrido um problema técnico. Segundo testemunhas, o veículo estava transportando cilindros de oxigênio para um hospital da cidade e um deles teria explodido. Imagens das redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça preta nas ruas. Por precaução, uma escola que fica próxima ao incidente foi evacuada. O deputado republicano Jorge Santos, que é parlamentar nos Estados Unidos, confessou hoje o crime de estelionato por um golpe aplicado em 2008 no Rio de Janeiro. O congressista usou cheques sem fundos em uma loja de roupas em Niterói. Em uma audiência virtual, ele fechou um acordo com o Ministério Público do Estado e terá que pagar R$10 mil para instituições de caridade e outros 14 mil para o dono da loja de roupas. O republicano terá 30 dias para fazer a compensação. Uma importante regulamentação migratória dos Estados Unidos, chamada Título 42, chegou hoje ao fim. Agora, ficou mais fácil atravessar a fronteira do país. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começa um novo capítulo a partir desta quinta-feira. Com a chegada da pandemia e sob gestão de Donald Trump, o Título 42 permitia que o governo norte-americano expulsasse automaticamente todas as pessoas que chegassem ao território do país sem visto ou documentação necessária. Recusa válida, inclusive, para quem estivesse em busca de asilo político. Mas crianças viajando sozinhas eram isentas. Mesmo quando Joe Biden assumiu a presidência do país, a regulamentação autorizada em março de 2020, após os Centros de Controle e Prevenção de Doenças emitirem uma ordem limitando a imigração para necessário reduzir a propagação da Covid-19, a administração do novo governo manteve a regra. Mas, em janeiro deste ano, foi anunciado o encerramento das emergências nacionais ligadas à pandemia, o que também se aplicou para o uso do Título 42. Então, a partir desta sexta-feira, os requerentes de asilo serão entrevistados por oficiais de imigração que, se acreditarem no medo das pessoas de serem perseguidas em seus países de origem, serão autorizadas a permanecer nos Estados Unidos até uma determinação final. Algumas pessoas até são detidas durante o processo de asilo, mas a grande maioria é libertada em território norte-americano com avisos para comparecer ao Tribunal de Imigração ou relatar às autoridades de imigração. Por enquanto, o governo dos Estados Unidos deve recorrer a uma regra antiga, chamada Título 8, para lidar com o fluxo de imigrantes
que permite deportar qualquer pessoa que entre no país sem visto ou documentação exigida, mas que não tem nenhuma relação com questões sanitárias. Além disso, o governo norte-americano afirmou que para aumentar as probabilidades de serem aceitos no país, os migrantes deverão se inscrever online e buscar proteção em um país pelo qual passaram. Israel e os grupos armados da faixa de Gaza entraram em conflito novamente nesta quinta-feira, no terceiro dia de uma escalada da violência que já matou 25 palestinos, incluindo várias crianças, de acordo com o grupo islâmico Hamas. A explosão da violência começou na terça-feira com ataques israelenses contra o movimento Jihad Islâmica, considerado terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos. A organização anunciou que lançou uma nova série de foguetes contra o território israelense, onde as sirenes de alerta foram acionadas em várias cidades. Desde o início dos disparos de foguetes na quarta-feira, 507 projéteis foram lançados na direção de Israel e 154 foram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea, segundo o Exército. O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo grupo islâmico Hamas, anunciou um balanço de 25 mortos, incluindo várias crianças, e 76 feridos desde a última terça-feira. Os ataques israelenses mataram combatentes da Jihad Islâmica e da Frente Popular para a Libertação da Palestina, informaram os dois grupos armados. Os serviços de emergência de Israel não relataram vítimas no país. A Palestina e seus grupos de resistências estão unidos, decididos e equipados, afirmou no Twitter o porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores, Nasser Kanani. Ele também declarou que com os ataques, Israel não conseguirá nada mais que a derrota. Em agosto de 2022, 3 dias de confrontos entre Israel e a Jihad Islâmica terminaram com 49 palestinos mortos, incluindo 19 crianças, de acordo com a ONU. Mais de 1.000 foguetes foram lançados de Gaza contra Israel e 3 pessoas ficaram feridas. E a seguir, treinar apenas nos fins de semana pode ser tão eficiente quanto malhar todos os dias. E ainda, já começou a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. Acontece até amanhã no Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, um evento voltado ao segmento educacional que apresenta soluções e inovações que visam transformar o setor no país. A Bet Brasil é o maior encontro de educação e tecnologia da América Latina e chega à sua 28ª edição. A educação no Brasil é um desafio para o crescimento econômico do país e para o avanço da sociedade. E para revolucionar o setor educacional, a Bet Brasil foi ampliada em 2023. Neste ano, são 270 marcas com expositores nacionais e internacionais que ofereceram atividades e experiências para os visitantes, com demonstração de produtos, serviços e soluções inovadoras que devem chegar às salas de aula de todo o país nos próximos anos. A temática principal da feira desse ano é Educação e Trabalho para Novos Futuros. Bet Brasil é um grande articulador de todo o setor educacional brasileiro. Ela reúne aqui empresas, palestrantes, congressistas, educadores, gestores da área educacional, tanto do ponto de vista do setor privado quanto do setor público. Entre os destaques do evento estão o programa de relacionamento e networking, que promove reuniões rápidas entre gestores e líderes de instituições educacionais e fornecedores de tecnologias e soluções para a educação. Também foi lançado o Prêmio Educador Transformador, uma parceria do Sebrae, do Instituto Significare e da Bet Brasil. A iniciativa reconhece projetos com foco na educação empreendedora, desenvolvidos por professores brasileiros de instituições de ensino públicas ou privadas de todo o país. E para proporcionar mais interação entre os palestrantes e o público, foram introduzidos 4 novos modelos de apresentação dos painéis de conteúdo. Educação e tecnologia estão lado a lado na Bet Brasil 2023. Muitas soluções e inovações foram apresentadas durante o evento por empresas de diversos portes,
desde aquelas que estão presentes em todo o mundo até startups de diferentes regiões do Brasil. Vamos conferir agora algumas dessas novidades. Quem nunca enfrentou um problema e quebrou a cabeça para encontrar a solução? O Danilo passou por algo parecido com um filho na escola e, a partir daí, desenvolveu um programa de gestão escolar, que hoje atende a escolas de todo o Brasil. Meu filho, Davi, com 4 para 5 anos, estava sendo alfabetizado. 4 a 5 logins diferentes, plataformas e acessos diferentes. Como eu entrego a melhor experiência unificando plataformas? Todos os ambientes digitais que a sua instituição utiliza em um único login, uma única senha, em uma plataforma única. Com o suporte da tecnologia que encurta distâncias e conecta o mundo, a Jéssica veio lá do Maranhão com uma ideia genial. Ela disponibiliza em um aplicativo uma série de histórias infantis para incentivar o hábito de leitura entre os pequenos. Nós identificamos que as crianças hoje elas estão muito distantes da literatura e muito imersas no mundo dos jogos, dos vídeos, então nós procuramos aproximar esses dois mundos. Nós criamos um aplicativo que é um acervo de histórias interativas para as crianças da educação infantil, ali anos iniciais do ensino fundamental, porque aí na medida em que elas leem um livro interativo, que elas engajam com a história, que elas emergem nesse mundo, elas se formam um leitor. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, apresenta um recurso interativo para auxiliar os jovens a escolherem suas profissões, de acordo com as tendências do futuro do mundo do trabalho. As pessoas podem vir aqui fazer um teste, e nesse teste aqui, por meio de uma inteligência artificial, nós conseguimos, a pessoa consegue verificar quais são as possíveis profissões do futuro e onde ela tem mais aptidão ou não. Diante de tantas inovações, agora cabe aos educadores e à sociedade arregaçarem as mangas por uma educação moderna e de qualidade para transformar o país. É a tecnologia presente, mas para favorecer conexões de pessoas, para fazer acordos e encontros entre as pessoas. É uma espécie de humanizar as relações através da tecnologia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira em Salvador da abertura das plenárias estaduais para que a sociedade dê o seu palpite sobre quais devem ser as prioridades para investimentos de recursos e políticas públicas para os próximos 4 anos. Lula destacou que o governo quer priorizar os programas sociais no orçamento para o próximo ano e pediu que mesmo aqueles que o criticam participem da consulta popular. Mas perca 10 minutos, pegue 15 minutos e participe. Faça a sua proposta. Quanto é que você quer que invista na educação? Quanto é que quer que você invista na saúde? Você quer ou não quer privatizar os Correios? Você quer ou não quer trazer de volta a Eletrobras? O evento realizado na capital baiana é o primeiro de 27 plenárias que serão realizadas nos estados e no Distrito Federal, com a participação de entidades de representação como conselhos, associações, sindicatos e ONGs. Foi lançada também a plataforma digital Brasil Participativo, que permite a todo cidadão opinar na definição de programas e propostas para o Brasil. Em abril, o presidente Lula participou da primeira reunião do Fórum Interconselhos Nacional, que deu início à elaboração do PPA Participativo 2024-2027 em Brasília. Mais um Fórum Nacional será realizado até o fim do processo de consulta popular. Mas a novidade qual é? A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. De acordo com a Presidência da República, a participação social na elaboração do PPA se dá em 3 dimensões. Na dimensão estratégica é apontada a visão de país ao fim de 4 anos, com as respectivas diretrizes e objetivos. Na dimensão tática são definidos os programas que serão realizados no período, seus objetivos principais e específicos. E, por fim, na dimensão gerencial, os órgãos governamentais inserem no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento as informações sobre o que entregarão para a sociedade, com indicadores, metas anualizadas e regionalizadas, facilitando o acompanhamento dos programas por parte do governo.
Uma frente fria deve fazer cair bastante a temperatura nos próximos dias. O que já aconteceu em toda a região sul, chega em Mato Grosso do Sul e no Sudeste. A madrugada de sábado poderá ser a mais fria do ano em Porto Alegre e em Vitória. E de acordo com a previsão, Belo Horizonte poderá ter sucessivos recordes de baixa temperatura amanhã, sábado e domingo. Em Curitiba e São Paulo, a maior chance de recorde será na madrugada do domingo. O consenso geral entre especialistas é que as pessoas precisam de pelo menos 30 minutos de exercícios físicos 5 dias por semana para se manter saudáveis. Para muitas pessoas, isso significa todos os dias úteis. Mas estudos feitos nos últimos anos sugerem que malhar apenas no fim de semana pode beneficiar a saúde de modo comparável, desde que você reserve tempo suficiente no sábado e domingo e que o exercício seja suficientemente intenso. Um estudo publicado no ano passado no periódico JAMA concluiu que pessoas que atingem os níveis de atividade física recomendados por semana, incluindo os chamados guerreiros de fim de semana, têm índices mais baixos de doença e mortalidade que as pessoas inativas. Mas antes de começar a correr, andar de bicicleta ou patinar neste sábado, existem 5 recomendações de fisiologistas do exercício para iniciar uma rotina exclusivamente nos fins de semana, da maneira mais segura e inteligente possível. Primeiro a musculação, depois o cardio. Quando você tiver pouco tempo e estiver planejando suas prioridades de fitness, priorize a musculação. Apenas 2 sessões de 15 a 20 minutos no fim de semana, fazendo levantamento de pesos livres, usando faixas de resistência ou peso do próprio corpo, como flexões e exercícios calistânicos, podem ter impacto significativo. Segundo, faça um treino de cardio com o corpo inteiro. Depois de fazer o treino de resistência, aproveite seu tempo ao máximo com uma atividade aeróbica que utilize todos os principais grupos musculares. Se você é principiante ou está fora de prática, comece com sessões aeróbicas curtas e de baixa intensidade, por exemplo, 15 minutos de bicicleta ou natação fácil. Mas, se você já está começando com um condicionamento físico melhor, opte por sessões de exercícios aeróbico de intensidade moderada de 60 a 75 minutos, no sábado e novamente no domingo. Se você treinar de modo realmente intensivo, a ponto de ficar difícil falar ao mesmo tempo, a duração da sessão pode se limitar a 35 ou 40 minutos. Terceiro, se movimentar pouco durante a semana também ajuda. Se você pode não ter tempo para sessões de exercícios formais durante a semana, a maioria dos especialistas recomenda que incluam pausas de movimento breves em seu dia a dia, para promover força e mobilidade e preparar o corpo para sessões de malhação de intensidade maior nos fins de semana. Outra ideia é trocar sua cadeira de trabalho por uma bola suíça, que ajuda a mobilizar os músculos posturais e do core, indica Castorgalhas. Ou então use uma mesa para trabalhar em pé e mantenha uma faixa de resistência em volta das pernas para fazer ocasionais exercícios de força. Se você puder se afastar do computador, faça seus telefonemas enquanto estiver dando uma volta no quarteirão a pé. Ruas silenciosas e ar mais limpo com pouca poluição. Esse tem sido os reflexos da concessão de subsídios à eletrificação de veículos realizada pela Noruega. Lá no país nórdico, a grande maioria dos carros vendidos no último ano são elétricos. Apenas em 2022, 80% dos carros novos vendidos na Noruega eram elétricos, o que colocou o país na vanguarda da mudança para uma mobilidade com base em baterias. A concessão de subsídios à eletrificação de veículos transformou a Noruega em um observatório para ver o que a revolução dos veículos elétricos pode representar para o meio ambiente, os trabalhadores e a vida. Como consequência disso, o ar na capital do país está visivelmente mais limpo.
Isso porque as emissões de gases de efeito estufa caíram em 30% desde 2009. Oslo também se tornou mais quieta à medida que carros movidos a diesel e a gasolina se tornaram sucata. E antes mesmo de todo esse tema se tornar uma pauta plausível no mundo todo, a Noruega já se mostrava um passo à frente. O país nórdico começou a promover carros elétricos nos anos 1990. Os veículos movidos a bateria ficaram isentos de impostos de valor agregado, taxa de importação e pedágio nas rodovias. O governo também subsidiou a construção de estações de carregamento rápido, cruciais em um país quase tão grande quanto a Califórnia. Um outro ponto positivo é que os veículos elétricos não precisam de troca de óleo e exigem menos manutenção do que os carros a gasolina, mas ainda quebram. Essa situação causou um receio de que o desemprego de mecânicos aumentasse, mas não se concretizou no país. Agora, com uma visão mais ampla, as vendas de carros elétricos em todo o mundo estão crescendo. Caso esse padrão de compra de veículos elétricos se torne verídico, algumas montadoras estabelecidas podem não sobreviver. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de quinta-feira para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.